Ok, agora eu vou falar um pouco sobre o Trade System atual que eu estou desenvolvendo, tá? Esse Trade System ele tem como base esse indicador aqui como Higher Level Filter, né? Ou seja, como Buy and Sell Hemisphere, né? Como hemisfério de Buy and Sell, que é o High Low Activator, tá? Esse aqui foi um indicador que eu encomendei para o Laden, né? Um dos melhores programadores de MQL4 e MQL5 do mundo. Tá? Então, eu encomendei esse indicador para ele. Né? Na verdade, ele desenvolveu e eu comprei a versão com o código dele. Tá? E aí, o que acontece? A primeira coisa que me fascina a respeito desse modelo atual que eu estou desenvolvendo, desse Trade System, é a possibilidade de estar sempre presente no mercado. Então, por exemplo, aqui foi o Trade System, a configuração que eu utilizei para desenvolver esse meu High Level Filter, que é esse indicador com lookback de 10 períodos. Tá? E como pode se perceber, o indicador ele está sempre presente no mercado. Ou seja, ou ele está verde, que é long, ou ele está vermelho, que é short. Tá? E essa possibilidade de ter um indicador, de ter um trade system que esteja sempre presente no mercado é algo que me fascina, é algo que me chama muita atenção. Pelo motivo de que, se eu tenho um trade system que está sempre presente no mercado e que ele é lucrativo em teoria, né, assim, no backtest, enfim, se eu tenho um edge com esse trade system, quer dizer que a cada segundo de mercado, né, e no caso do Forex, 6 dias por semana, eu tenho um edge operando ao meu favor, em termos monetários, em termos financeiros. Agora, pensa o quão diferente é isso, né, o quão diferente da, da maioria da mentalidade das pessoas, né? Assim, o quão diferente é você ter algo que está sempre presente no mercado, sempre com edge, você está sempre fazendo dinheiro com isso. Queira que você esteja dormindo, você esteja fazendo o que quer que for. Então, para mim, isso é um conceito assim, muito interessante, ter um trade system que esteja sempre ativo no mercado. E esse aqui é um modelo que eu achei lucrativo até então. Tá? Ele é um modelo que ele está sempre ou comprado ou vendido. Né? Outra coisa que me chama muita atenção é essa capacidade do indicador de suportar essas quedas aqui, né, no preço, por exemplo, essas retrações da tendência, e ainda assim ele não muda, né? Então, se você observar, olha como esse indicador ele digamos, incomum, né? Nenhum indicador de tendência continuaria comprado após esse movimento. Um movimento de queda de 200, mais de 200 pips, 220 mais. Aí o indicador continuou comprado, continuou verde, né? E aí aqui foi para vermelho. E aí é claro, quando o mercado entra em consolidação, como aqui, ele tem uma série de fake trades, né? De whipsaws, que a gente chama. Por quê? Porque o mercado está em consolidação, né? E esse é um indicador de tendência. Então, a natureza de indicadores de tendência é que em mercados laterais ou mercados de range, eles não vão te proporcionar sinais muita precisão. Né? Entretanto, como a gente pode ver aqui, quando o mercado aí sim resume a sua tendência, quando o mercado assume um lado, então aí o indicador, de fato, ele assume aí o lado correto do mercado, então aí ele é lucrativo. Tá? Então assim,
muito interessante esse modelo aqui, tá? Então, esse indicador, que é o GAN, que é o High Low Activator, eu estou usando como High Level Filter, tá? Então, eu vou começar a querer entrar comprado na direção da tendência apenas quando esse indicador estiver verde, e eu vou querer entrar vendido apenas quando o indicador estiver vermelho. Isso quer dizer que ele não vai ser o meu único sinal de compra e venda. Dentro de todo esse período aqui de compra, dentro de todo esse período de venda, eu vou começar a utilizar o referencial cognitivo do Stack of Orders, né? Que é o referencial cognitivo do Stack of Orders. Basicamente é colocar um monte de ordens na direção da tendência. Qual o objetivo? O objetivo é que dentro desse indicador, que já é um edge, eu coloque edges adicionais, né? Para conseguir pegar mais trades quando quando ocorrem movimentos direcionais desse tipo, tá? Então, vamos lá para o backtest desse indicador aqui, tá? Então, isso aqui é um backtest de 5 anos, né? O lucro em pips, né, em 5 anos foi de 9.842 pips. Então, é basicamente aí quase 2.000 pips ao ano, né? 1.700 pips ao ano. Vamos fazer o cálculo dessa porra. Eu odeio ficar fazendo estimativa sem ter o número certo. Coisa para vagabundo. Eu não sou vagabundo. Ó, 9.842 pips, tá? 5 divide. 1.968 pips ao ano, tá? Vamos pegar e dividir isso aqui por 12, tá? Uma média aí de 164 pips. 164 pips ao mês, tá? Assim, isso só com esse high level filter, tá? Na verdade, esse backtest aqui é no GBP Yen, tá? Como tá aqui. Mas aqui, como tava o SDCAD, já foda-se. Só quero demonstrar. Aliás, eu vou fazer os backtests, eu vou fazer backtest desse mesmo conceito, desse mesmo indicador em outros pares, tá? Como, por exemplo, o SDCAD. E aí o que acontece? Quanto mais pares de Forex diferentes, né? Ou seja, quanto mais datasets diferentes esse indicador, esse modelo funcionar, mais robusto é o modelo, né? Isso é uma coisa muito interessante. Então aqui, voltando. Eu tenho 164 pips por mês em média, né? Com base nesses pips aqui. Isso que eu não estou usando o Stack of Orders, né? Ou seja, eu não estou adicionando ordens, ou seja, adicionando edges dentro do meu edge principal, que é o GAN High Low, que é esse High Low Activator aqui, tá? Então, 170 pips aí, né, ao mês, eu consigo viver de trading facilmente, né? Claro que isso aqui não é um reloginho, né? Como a gente pode ver aqui, não é sempre todo mês que tem 170 pips, mas em média, né? Geralmente quem vive de trading, a maneira correta de, digamos, se fazer, acredito eu, é que você tenha um rendimento anual, né? Então você projeta, qual é o meu custo de vida anual? Ok, eu vou tentar cobrir esse custo de vida anual com a minha renda de trading anual, né? Porque você sabe que existe uma variação nos resultados bastante grande. Essa é a natureza de trading, né? Existe a variação nos retornos, né? O desvio padrão dos retornos. Bom, mas voltando ao Trade System. Durante esses 5 anos eu tive 94 trades, tá? Não é muita coisa, né, esse número de trades, mas já é muito mais do que o KMP Trend
que eu estava utilizando anteriormente como High Level Filter, que basicamente eu tinha 25 trades. Então, de fato, 25 trades era muito pouco. Tá? Uma coisa interessante que eu preciso mostrar aqui. Eu fiz aqui uma otimização desse indicador, tá? O que acontece? Esse indicador aqui ele tem essa configuração que é o Look Back Period, né, LB. E aí eu falei, bom, eu quero achar a melhor configuração, né? E aí eu otimizei para 4, 6, 8, 10 e 12 períodos. E todas as otimizações me deram lucro, tá? Claro que algumas deram mais, outras menos, tá? Mas isso aqui também já é um sinal de robustez, tá? Porque todas as otimizações, tanto no diário quanto no H4, me deram lucro, tá? E aí, você vai perguntar, bom, eu escolhi o look back de 10 períodos como high level filter, porque ele tinha o maior profit factor, mas não, eu escolhi o look back de 10 períodos como meu high level filter, porque os meus vizinhos, as minhas otimizações vizinhas eram constantes e robustas, né? Então, por exemplo, se eu definir como parâmetro mais robusto aquele em que eu divido os resultados dos vizinhos por 2, né? Que esse é um dos métodos de otimização do Bob Pardo, né? Basicamente é neighbor analysis, neighbor é vizinho, né? O meu objetivo é sempre pegar o parâmetro, nesse caso o 10 aqui, que tem os vizinhos mais robustos, né? Então, por exemplo, se eu fosse escolher só pelo net profit, eu escolheria o 8, né? O LB, o look back de 8 períodos. Entretanto, aqui, de 1,89 para 1,02, ele já cai muito. Ó. Em 1,02 o Trade System já quase não é mais lucrativo. Tá? Então, essa é uma questão muito importante quando eu estiver lidando com otimização. Tá? Eu tenho que lembrar sempre o que o Bob Pardo, não acho que foi o Bob Pardo que falou isso, enfim, ou foi o Kevin Davis, que eles falaram que o fator mais comum de overfitting é escolher um parâmetro que seja um outlier no universo de otimização. Né? Então, o que é um outlier? Vamos supor que eu tenha lá um profit factor de 1,40, outro de 2,00, outro de 1,80, outro de 1,10, outro de 1,05, outro de 3,90 e outro de 1,05, tá? Vamos supor que no meu universo de otimização eu tenha esses profit factors, tá? Aí você vai dizer, puta, é óbvio que esse aqui é o mais é o que você escolheria em tese, né? Que é o mais lucrativo. Entretanto, se você for fazer a análise dos vizinhos, você vai ver que você deveria ter escolhido esse, tá? Porque esse aqui que tem os vizinhos mais lucrativos, mais robustos, tá? Então, basicamente, você está dando espaço para o mercado, tá? Na verdade, para data, né? Para os dados, né? Não são os dados futuros, a série de preço futura, para ela oscilar entre esses dois parâmetros e ainda você vai ser lucrativo. Enquanto que aqui não, aqui oscilou para cá, você quase já não é lucrativo e para cá também não. Então, o Bob Pardo falou que esse é a razão mais comum de overfitting, que é escolher um parâmetro que seja um outlier, né, no universo de otimização, que seja um parâmetro assim fora do normal, né, e seja só um pico, né. Enfim, anyway, voltando aqui para os resultados do Trade System. 94 número de trades, tá? Profit factor de 2,15, winning percentage 58%, 58,5%. Isso é algo muito interessante, tá? Porque qualquer trade system, qualquer indicador de tendência, né, que seja por característica trend following, né,
como é esse indicador aqui, né? O meu objetivo é usar ele como high level filter, né? E por categorização, high level filters geralmente são indicadores de tendência. Qualquer indicador de tendência, trend following, que tenha uma win rate acima de 50% é um indicador muito bom, tá? Por exemplo, se você for analisar os grandes trend followers lá, os caras da época do Ed Seykota, enfim, todos eles tinham uma win rate muitas vezes inferior a 50%, tá? O cara lá, aquele do Donchan Channels, ele tinha uma win rate de 55%. Os caras consideravam uma win rate magnífica, tá? Ter 55% para quem é trend following, tá? Para quem é trend follower. Então, assim, eu tenho um trade system que tem um win percentage de 58,5% e que seja com o objetivo de trend following, né? Com o objetivo de me colocar no lado da tendência, cara, isso é sensacional. Tá? Enfim, R expectancy 0,48. O que isso quer dizer, né? Que é o target expectancy. Que em cada trade que eu colocar nesse trade system, toda vez que eu colocar uma ordem no mercado, eu espero fazer 0,48 aquilo que eu estiver arriscando. Então vamos supor que em determinado trade eu esteja arriscando $100. A cada trade eu espero fazer $48. Tá? E aqui que é a questão de position size. Tá? Como que eu aumento o meu lucro? Eu não preciso necessariamente fazer mais pips. Né? Eu só preciso aumentar o meu position size. Se com $100 de risco eu espero ter um retorno de $48, caso eu passasse a arriscar $200 em cada trade, eu teria um retorno de $96 em cada trade. Então, basicamente, eu estou aumentando a minha lucratividade sem ter que aumentar o meu número de pips. E esse é o clique do position size. Entendeu? É isso que muda a sua mentalidade quando você entende o que significa position sizing, tá? E por que position sizing é responsável por 90% dos seus lucros, tá? Isso foi uma coisa que eu falei no vídeo anterior do KMP Filter 0.5, tá? Position sizing é responsável por 90% dos lucros de qualquer trader, tá? Uma grande parte também, é óbvio, é quantas vezes esse trader opera, tá? Então, por exemplo, um trader aí que opere as trade systems no intraday vai ter uma lucratividade assim muito maior do que um trader que opere em time frames mais longos, tá? Mas é claro que uma outra grande variável é o tamanho da conta, né? O account size. Enfim, anyway. Uma coisa muito interessante é que a estabilidade desse trade system, se você for pensar, puta, é um trade system de trend following, né? E tem uma estabilidade de 0,86. O que é estabilidade, né? How straight is the equity curve, né? Se a gente for olhar aqui, equity curve, de fato, né? Não apresenta muitas quedas essa equity curve. Isso é outro ponto muito interessante. Uma stability de 0,86 é do caralho, assim, né? Outro ponto interessantíssimo desse trade system, tá? E assim, tudo isso aqui, essas estatísticas que eu estou mostrando, é sem utilizar position sizing. Nesse outro trade system aqui do KMP e do Emílio 0.5, todas aquelas estatísticas já estão incluídas position sizing. Aliás, position size é um dos grandes contribuidores desse trade system aí do Emílio, do KMP, do Emílio 0.5, do profit factor desse trade system, tá? Porque a estratégia de position size que eu estou usando aqui é o Cyclic money Management. Na real, é o Martingale Cyclic Money Management, né? Porque eu começo a aplicar o Cyclic Money Management após eu ter uma perda, né? Que é uma coisa muito interessante. Isso, inclusive, é um exemplo
always invert, né? Sempre inverter o princípio do Charlie Munger, né? Em vez de eu aplicar o Cyclic Money Management quando eu ganho, nesse Trade System aqui do KMP Plus Emílio 0.5, eu estou aplicando o Cyclic Money Management quando eu perco, né? Por isso que eu dei o nome de Martingale Cyclic Money Management, né? Mas enfim. Outra coisa que é do caralho aqui. Return to Drawdown Ratio, 5.59, tá? É bastante interessante, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não. Bom, enfim. Vamos agora fazer a análise aqui, ó, year by year. Isso aqui é muito interessante. Que basicamente foi a análise que eu coloquei aqui, tá? Vou fazer aqui mesmo. Em 2012, tá, o Trade System teve um Profit Factor de 2,92, tá? E uma Win Rate de 50%. Então, a Win Rate ficou abaixo das estatísticas gerais, né? Porque eu tenho uma estatística geral de 58%, né? Quando eu me refiro à estatística geral, eu me refiro aqui o overview, né? Quais são as estatísticas do Trade System durante esses 5 anos, tá? A win rate ficou abaixo, mas eu tive profit factor maior. Em 2013, né, esse aqui foi um ano difícil em termos do GBP-IEN, né? Foi um ano bastante complicado em termos de movimentação de preço, né? Vários trade systems que eu desenvolvi tiveram uma performance ruim durante 2013, tá? Assim, esse é um ano que é aquele ano que, se o trade system ele ainda é lucrativo durante esse ano, geralmente é um trade system robusto, tá? Bom, em 2013 eu tive um profit factor de 1,27 e uma win rate de 45%. Tá? Em 2014 eu tive um profit factor de 2,52, também acima da média, e um win rate de 52%, abaixo da média. Em 2015, puta ano, né? Tive um profit factor de 11,11, caralho, né? E uma win rate de 90%. Em 2016 eu tive um profit factor de 1,45, né? Então bem abaixo da média. Entretanto eu tive uma maior win rate, né? De 65%. Em 2017, até então, né? Eu fiz esse backtest até setembro. Eu tenho um profit factor de 1,82, uma win rate de 61%. Tá? Então, como a gente pode ver aqui, o Trade System, outra coisa muito incomum, é um Trade System de Trend Following, ele ser lucrativo ano após ano. Tá? Se você for analisar, é muito difícil ter um Trade System de Trend Following que ele é lucrativo ano após ano. Ele vai ter anos em que ele passa o ano inteiro no drawdown, né? Então, por exemplo, ele vai ter um retorno de menos 3% ao ano, menos 5% ao ano. Aí vai ter um ano lá de tendência que ele faz 20%, 30%. Agora, eu ter um retorno consistente como esse aqui é muito interessante, tá? Aí, esse gráfico aqui é muito interessante também, que é basicamente isso aqui é o motivo pelo qual eu vou começar a adicionar ordens, né, no H4. Né? Qual que é o meu plano? Qual que é o próximo passo? É eu colocar sinais, né, ou seja, indicadores dentro desse edge aqui, ou seja, quando ativar aqui o High-Low Activator verde, eu vou começar a procurar por sinais de compra, utilizando outros indicadores. Então, eu vou colocar edges adicionais dentro desse edge, tá? E a razão para isso está descrita aqui. Pode-se perceber que depois de 25 dias, né, ou seja, se eu tenho um trade que ele esteja ativo há mais de 25 dias, né, eu não tenho nenhum registro de perda.
Ou seja, um trade que passou de 25 dias ativo no mercado, eu não tenho registro de perda no meu backtest. Por isso que vale muito a pena eu começar a utilizar o conceito do Stack of Orders. O que significa Stack of Orders? Começar a colocar um monte de ordens na direção da tendência. Até porque você pode perceber que existe uma correlação direta entre o período de tempo em que o trade fica ativo e a lucratividade do trade. Os 4 maiores trades, os 4 trades mais lucrativos, né? Um ficou 122 dias, o outro 97 dias, o outro 50 dias e o outro 39 dias. Então você pode ver que quanto mais velho, digamos, é o trade, né, ou quanto mais tempo ele está ativo no mercado, eu vou aumentando ainda mais a minha lucratividade. Né? Você pode ver que quanto mais novo, isso aqui é uma coisa muito interessante de uma metodologia de trend following também, que é o seguinte, cut your loss short and let your profits run, né? Ou seja, eu tenho que cortar minhas perdas rápido, que é o que isso aqui demonstra, né? Que esse monte de quadradinho vermelho demonstra. Eu estou cortando as minhas perdas em geral aí, sempre inferiores a menos 400, né, de P&L, e eu estou deixando os trades mais lucrativos andarem, né, tendo em vista que a minha maior lucrativa, meus trades mais lucrativos são oriundos desses trades que passam mais tempo ativos no mercado, consequentemente capturando um alfa maior, tá? Então esse aí é o Trade System Trade System não, esse é só o backtest do High Level Filter, né? Agora, qual o próximo passo? O próximo passo é fazer o backtest aí do MAE Analysis, que é o Maximum Adverse Execution. Eu vou fazer isso para definir o stop loss do trade desse High Level Filter e, consequentemente, do Trade System, tá? Porque eu não quero que ocorra isso aqui, né? Foi justamente isso aqui. Isso aqui foi um trade que foi, você vê, foi a minha maior perda. E ele foi um choque aí no mercado, foi uma reação à notícia, né? E aí, como eu não tinha nenhum stop loss, aqui eu não estou usando stop loss, eu acabei tomando essa perda. Então, eu nunca quero tomar uma perda desse nível, assim, logo que eu estiver entrando no Trade System, ou quando eu estiver aumentando o meu position size. E para isso que o meu próximo passo agora é definir um stop loss para esse Trade System, né? Definir um stop loss com base na análise do máximo adverse exclusion, né? Seguindo o referencial cognitivo do senhor, do Mr. John F. Sweeney, né, que tem um livro em sua autoria com esse título, né, MAE Análise. Então, é isso aí.